Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. O assunto da semana, vocês já sabem, mensalão. A execução das penas às quais foram condenados os réus no escândalo do mensalão. A nossa ideia é ter uma avaliação das consequências políticas e uma análise política de um evento de certa magnitude para o Brasil. Não é comum que poderosos, sobretudo do partido do governo, estejam na cadeia. Na história política brasileira, há sim algo de inédito no que aconteceu na semana que passou. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por Cláudio Couto. Cláudio é cientista político e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Está conosco Carlos Mello, também cientista político do INSPER. E o nosso terceiro participante é Rubens Gleiser. Ele é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Minha saudação especial nesse momento vai a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Cláudio, há 2 narrativas em curso no noticiário que a gente acompanha na imprensa brasileira e também na internacional depois do que aconteceu na semana que passou. É que há presos políticos que foram vítimas de um julgamento de exceção. O outro é que são políticos presos e que a democracia e o Estado de Direito brasileiro deram uma resposta a crimes comuns. Quem tem razão? Eu tendo a concordar com a segunda narrativa. Eu não acho que são presos políticos, acho que são políticos presos. A gente pode até discutir elementos do processo, se houve excessos, por exemplo, agora nas prisões, e há indícios de que nesse caso houve excessos, por exemplo, levar para regime fechado pessoas que teriam direito a regime aberto, levá-los para Brasília quando eles poderiam ter ficado no seu domicílio. Agora, isso não os torna necessariamente presos políticos. Nós estamos num Estado de Direito, esse Estado de Direito funciona. Isso não quer dizer que o judiciário não seja um órgão sujeito a pressões. Ele é sujeito a pressões da opinião pública, pressões da mídia, pressões dos grupos de interesse, mas isso é assim em qualquer regime democrático. É claro que quando a gente olha para essas pressões, pode considerar se os juízes decidiram da mesma maneira que eventualmente decidiriam num julgamento menos sujeito à opinião pública, mas pela própria natureza dos réus e do caso, também é normal que os juízes estejam submetidos a esse tipo de pressão. Sem falar no caso, ou no fato de que nós temos hoje uma Suprema Corte que julga sob os holofotes da televisão. E isso não é assim em todos os lugares do mundo. É bom dizer que ela mesma transmite? Claro, tem uma TV judiciária que produz essas imagens, produz a cobertura do julgamento em tempo real. E aí, claro, todo o resto da imprensa vai atrás. E isso aumenta a visibilidade, tende a aumentar a pressão sobre os juízes, e aí há muita gente, inclusive, sobretudo no campo do direito, que vai fazer uma crítica sobre isso. Há um entendimento de que muitas vezes o juiz julga muito preocupado com a imagem pública que terá. A gente volta a esse aspecto. E não só com o seu critério, digamos, judicial de decisão. Desculpa, Cláudio, a gente volta a tudo isso, a gente vai ter tempo. Eu queria colocar o Carlos e depois o Rubens na discussão. O PT insiste em uma campanha razoavelmente virulenta contra o Supremo Tribunal Federal e dentro dessa narrativa de que se tratou de um julgamento político. O que é que nós temos do ponto de vista político nesse caso, Carlos? Nós temos uma narrativa com óbvio interesse eleitoral ou temos, de fato, um ataque a instituições e uma difamação do judiciário que torna, eventualmente, complicado o jogo político no Brasil mais lá para frente? O jogo político no Brasil está complicado há um bom tempo. Porque você tem uma radicalização muito grande de vários atores políticos. E essa questão do julgamento do mensalão ela tem sido politizada por todos os lados já há um bom tempo. E é incrível como ela volta com toda a força em momentos eleitorais ou em momentos pré-eleitorais. Eu acho que tem uma visão do PT de tentar diminuir um pouco o prejuízo. O prejuízo de imagem que sofreu e tudo mais. Agora, é meio estranho o PT na presidência da República há 10 anos alegar essa coisa de uma crítica às instituições e tudo mais. Nós não vivemos certamente numa ditadura, não há aqui uma perseguição a É até irônico, porque se é um tribunal de exceção, o último responsável pelo tribunal de exceção, no fundo, e que tem o poder de dar um indulto, é o presidente da República. Se o presidente da República não indulta quem é vítima de um tribunal de exceção, o que ele é?
cúmplice. Pois é, o presidente tem essa prerrogativa. Agora, eu acho que a explicação que o Cláudio dá à questão é perfeita e eu temo, inclusive, repetir. Né? Eu acho que, por outro lado, há uma pressão mesmo, né? Quer seja pela natureza do caso, pelos envolvidos, né? Há uma pressão da opinião pública, né? Que tem a política engasgada como um osso na garganta. Há um problema sério com relação à avaliação que a população tem em relação à política e aos políticos. Há um cansaço muito grande com relação a isso. Né? E no caso específico agora, né, das prisões, talvez o timing e a forma como foi feita, sem querer repetir ao Cláudio, desperta um pouco de cuidado. Quer dizer, talvez pudesse ter sido feito de uma forma diferente. Quer dizer, fazer no meio do feriado, numa sexta-feira, onde as pautas estão esvaziadas, né, onde tem um timing jornalístico. Quer dizer, será que o tribunal precisa disso? Né? Só para concluir, desculpa, o mandato de execução leva 48 horas para ser emitido, quando já poderia estar... É a carta que instrui o juiz da vara de como execução. Executar isso. Quer dizer, então tem uma série de problemas que, mesmo que a gente não considere ali as críticas do PT naquele nível, não é? Nós também temos que considerar que também há erros do outro lado, que também precisam ser observados para que não se repitam. Não é? A pergunta é, no fundo, em que medida as respectivas narrativas são um jogo de cena de cada ator político querendo maximizar vantagens imediatas, ou temos, de fato, o início de uma crise institucional? Não, eu acho que as narrativas de uma crise institucional, sempre que elas surgiram ao longo de todo o julgamento do Mensalão, foram exageradas, e bastante. Acho que essa ideia do Tribunal de Exceção precisa ser rechaçada em dois níveis importantes. Primeiro, no plano normativo. O Supremo Tribunal Federal, constituído dentro de uma democracia de uma maneira regular, tem hoje uma composição amplamente constituída por indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Ninguém foi colocado ali de ocasião para esse julgamento. Inclusive, houve a substituição de 2 ministros ao longo do julgamento e que teve impacto, sim, no debate, inclusive a respeito dos recursos. Um julgamento com direitos de defesa garantidos, televisionado pela TV Justiça, em 24 horas, cobertura da mídia, de especialistas, um amplo controle argumentativo. Então, do ponto de vista normativo não. O primeiro ponto que você quer fazer é isso, rechaçar a ideia de um tribunal de exceção. Então, e o seu segundo argumento? E o segundo argumento, que não quer dizer que não tenha falhas. O segundo argumento é no campo empírico. Há algo de absolutamente anormal nesse julgamento, nesse processamento de ação penal, do que não acontece no país? Como é que você responde? Eu digo que há uma peculiaridade, por ser o Supremo Tribunal Federal e pelo número de correios. Agora, os vícios que aparecem ao longo do julgamento, a certeza não é absoluta, há problemas na execução penal, eu acho que essa é um grande ganho do julgamento da ação penal 470. Ela traz à tona questões muito importantes. Uma delas é o sistema de processo penal, os recursos e os problemas do nosso sistema prisional. Então, o que está acontecendo desses erros, então, não são em nada, no plano empírico, exceção. A quantidade de presos que sofrem muito mais que isso. O que está sendo dito aos réus condenados do partido do governo é bem-vindos ao mundo real do processo penal brasileiro. Caíram na vala comum. Caíram na vala comum? Em parte, sim. Talvez um outro episódio muito representativo, disso é a questão das visitas. A gente viu aí uma série de pessoas que foram ali numa peregrinação visitar os presos, o que é normal, só que o que não é normal é que acabaram tendo um tratamento privilegiado em relação aos parentes dos presos comuns. Que ficam acampados a noite inteira. Exato, e como alguns já têm apontado, inclusive se submetendo a uma punição paralela, uma coisa que pode ser chamada de uma punição medieval, como falou aí um analista durante essa semana. Por que medieval? Porque você pune a família pelo delito do indivíduo, como se a família tivesse culpa desse delito, como se ela devesse espiar junto com ele a punição, uma punição adicional. Você está se referindo às famílias que não têm oportunidade de visitar os seus exatamente, entes. Que tem que acampar na frente da prisão, tem que ficar ali esperando, de repente alguém vai, fura a fila e entra fora do horário. E aí começou a gerar uma
uma relação entre os bacanas lá, que têm visitas privilegiadas, e nós. Ou seja, acabou gerando, inclusive, do ponto de vista da imagem pública, para os réus e para o PT, né, afinal de contas, o mais vinculado a esses réus que receberam as visitas, uma piora de imagem e não uma melhora. Então, se por um lado apresentar uma vitimização, apontar os erros que ocorreram, mas que, como foi bem apontado aqui pelo Gleiser, não são exclusivos desse julgamento, são presentes, né, no sistema judicial brasileiro, né, e na penalização de todos aqui. Né. Apontar isso, só que ao mesmo tempo receber um tratamento privilegiado, isso gera uma situação de piora da imagem. Carlos, nós estamos começando devagar nessa conversa a ir para frente, no sentido de tentar antecipar, na medida em que a gente consiga, quais são as principais consequências políticas dos fatos que a gente registrou na semana que passou. Um deles é essa tentativa bem clara de martirização de pessoas que foram condenadas por crimes comuns. Isso funciona do ponto de vista político? Bom, antes de entrar nessa questão, ele me permite só fazer mais uma colocação. Eu acho que o argumento de que o sistema é assim, que ele tem esses defeitos todos, ele é real, ele é verdadeiro, mas isso não é satisfatório. Né? Quer dizer, eu acho que você não resolve a barbárie com mais barbárie. Não é? Eu acho que a primeira questão é o seguinte: olha, se isto tudo ocorre e esse caso está trazendo à tona esses maus tratos aos familiares, nós precisamos resolver isso. Não é? E nós olhamos para governos... Talvez seja até uma oportunidade de pautar essa questão. Né? Talvez seja um lado muito positivo disso. Quer dizer, nós precisamos resolver isso. Nós estamos olhando para governos. O PT está há 10 anos no governo, o PSDB ficou 8 anos no governo, não é? O PSDB está há 20 anos no governo de São Paulo. Quer dizer, as questões mais gerais do funcionamento do sistema carcerário no Brasil, elas são horrorosas, de uma forma geral. Quer dizer, você não... A ponto de um ministro do Supremo dizer que entendia... Não, ministro da Justiça, né? Não, do Supremo. Do Supremo? Dizer que entendia o que havia motivado o antigo diretor de marketing do Banco do Brasil a fugir, o Pisolato, dizendo: eu posso entender que ele não quer ficar numa prisão no Brasil. Isso quem disse foi o ministro Supremo. É que eu me lembrei do ministro da Justiça dizendo que as condições das prisões no Brasil eram desumanas, também medievais. Usou essa expressão também. Essa questão, porque o que nós ouvimos ao longo da semana foi o seguinte: olha, eles estão passando o que todo mundo passa. Ok. A partir dessa constatação, não vamos considerar que o que todo mundo passa seja justo, certo e correto, e humano. Não é. Entendeu? Tá bom, não vamos discutir excepcionalidade para ninguém, não é o caso. Não é? Mas vamos discutir que, de uma forma geral, isso é muito ruim. Não é? E eu não me parece que seja o caso de fazer com que algumas pessoas especificamente paguem por isso. Quer dizer, isso não é justiça, isso é vingança. Ou é justiçamento. Isso, no sentido de que a boa justiça é o justiçamento. Então, nós não podemos cair por aí. Então, um debate civilizado, fora do campo da barbárie, diz o seguinte: nós temos problemas e precisamos resolver esta questão, porque um sistema carcerário que não reabilita ninguém. Marco Aurélio Melo chamou de reeducandos. O reeducando precisa voltar à sociedade, da forma como ele colocou. Havia uma ironia nem um pouco fina ali no caso, no sentido. Não era uma ironia difícil de entender. Ele estava, na verdade, quase mas que é o ministro do Supremo, foi presidente do Supremo, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Quer dizer, o sistema tem que reeducar mesmo. E não é reeducar José, Joaquim ou João, né? É reeducar qualquer um que entra por ali. Então nós precisamos pensar seriamente nisso. Então, né? então nós vamos voltar a esse problema por um outro lado. Fica registrado aqui que essa talvez seja uma oportunidade política, a partir do que a gente registrou, da sociedade brasileira, independente dos partidos que estejam com a responsabilidade de governo aqui ou ali, da sociedade brasileira, entender que uma barbárie desse tipo, não importa quem seja submetido a ela, não pode continuar existindo. Seria uma possível consequência política, porque seria uma decisão política. Uma decisão de política pública. Agora, vamos voltar a outra questão, independentemente do que você quiser comentar a respeito disso, Rubens. A pergunta era, anteriormente ao ponto que o Carlos Melo levantou, a seguinte: se uma narrativa da martirização de pessoas condenadas por crimes comuns prospera do ponto de vista político? Bom, então eu vou fazer um pequeno adendo que, justamente como a questão da prisão, o grande ganho do julgamento do Mensalão são diversas outras questões que surgiram para a opinião pública, geraram choque, impacto, às vezes cabido, às vezes descabido, mas que geram aprofundamento no debate sobre a qualidade das nossas instituições políticas,
prisionais, processuais, de justiça. E esse é o ganho que nós não podemos usar o luxo de perder. Acho que mais do que punir alguém ou não, mensaleiro ou não, a ideia é poder aprofundar todos esses debates. O julgamento do mensalão tem muito a dizer sobre a nossa democracia. Ensejam muitos bons debates sobre a nossa democracia, nós não podemos perder. Eu concordo integralmente. A ideia não é eles têm que sofrer mesmo de maneira desumana e degradante. Não, essa é a discussão burra. Tem que sofrer menos. Essa é a discussão burra. Bem feita é burra. Exato. Agora, sobre a questão da martirização. É evidente que, para o Partido dos Trabalhadores, o julgamento do mensalão tem um papel bastante ambíguo. Porque, por um lado, a ideia é você conseguir o máximo de recursos para que se tente chegar a uma inocência, uma mitigação da pena dos envolvidos. Por outro lado, é um sangramento, é um ônus político constante para o Partido dos Trabalhadores e que vai voltar novamente para um ano de eleição. Volta? Então, volta. A intenção é que o ministro Luiz Fux coloque a relatoria dos embargos infringentes em março. Só que também parece que vai entrar o mensalão mineiro do PSDB. Então, a partir de janeiro. A partir de janeiro. Então, o papel do STF desses julgamentos na política estão altamente imbrincados. Uma saída a essa altura é extra-julgamento. A ideia da martirização parece ser uma saída possível para mitigar os efeitos de uma condenação. É o que parece que está sendo tentada. Agora, como analista político, prospera? Eu, na verdade, acho... Na verdade, quase como um marqueteiro, né? Desculpa, eu estou colocando você na posição de marqueteiro. Não, é que tem marqueteiro que agora é analista político também. Né? Mas, na verdade, o que eu entendo é que isso já está precificado, para usar uma expressão do mercado financeiro. Né? A gente viu nas últimas eleições... o complexo todo envolvendo o julgamento. O mensalão, o julgamento e suas possíveis consequências eleitorais. Né? A gente viu, em parte, isso já nas eleições municipais. Né? A gente poderia imaginar, bem, nas eleições municipais, dado o julgamento do mensalão concomitante a elas, o PT teria uma derrota acachapante. E o que a gente viu ao fim e ao cabo? A gente viu o PT como o terceiro partido que mais elegeu prefeitos, o partido que mais foi ao segundo turno nas eleições municipais, né, embora não tenha sido o partido que mais elegeu prefeitos no segundo turno. Né, e foi o terceiro que mais elegeu vereadores também. Né. Aí o que eu leria disso? Primeiro, houve efeitos? Se a gente considerar, sobretudo, um aproveitamento não tão bom no segundo turno, sim. Agora, se a gente considerar o número de prefeitos e vereadores obtido, o número de cidades em que foi para o segundo turno, mais do que qualquer outro partido, o partido passou, em boa medida, incólume ao julgamento. Eu digo em boa medida porque, quer dizer, houve alguma coisa, mas eu não tendo a ver nisso algo determinante. Se já não foi agora, o ano que vem, mesmo com ainda embargos infringentes, assunto velho. Né? Isso já não vai repercutir nas eleições do ano que vem, como não repercutiu fortemente nas últimas. E se vale para o PT, eu diria, vale de maneira muito similar para o PSDB. O mensalão do PSDB, ao ser julgado ano que vem, não deve gerar para o PSDB, exceto eventualmente para as pessoas diretamente envolvidas, consequências muito sérias em termos eleitorais. Né? Isso vai ter um efeito marginal, pode no máximo servir para mostrar que eventualmente pau que bate em Chico bate em Francisco. Né? E aí os critérios, vamos ver se são realmente os mesmos, acho que devem ser, isso é importante para a Justiça afirmar a sua isenção. Carlos, o Cláudio está sugerindo uma discussão um bocado difícil. Porque se eu li corretamente o que eu acabei de ouvir, e se eu estiver cometendo uma injustiça, você me corrige imediatamente. Há duas esferas ali que a gente precisa tentar entender quando a gente fala de política no Brasil. Uma, usando a sua expressão, é a precificação de um escândalo. Esse escândalo, e eu estou, claro, evidentemente, traduzindo de maneira talvez um pouco brutal a sofisticação do teu raciocínio. Esse é um escândalo que não afeta o eleitor. O eleitor, aquilo escorrega, é quase que impermeável. Na verdade, só me permite corrigir então. Já afetou. Por isso foi precificado. Por isso que foi precificado. O que aconteceu na semana que passou, por exemplo, a gente, do ponto de vista eleitoral, no seu raciocínio, poderia... As pessoas já se posicionaram. Não é algo que você consideraria primordial ao tentar estabelecer quem ganha e quem não ganha no ano que vem. Porém, por outro lado, até agora, nessa quase metade de programa, vocês três acentuaram o impacto que esses fatos da semana que passou, a prisão dos poderosos, têm quando a gente olha as instituições políticas e a maneira como a sociedade brasileira se organiza em torno delas. São instituições fundamentais. Usando as palavras do Rubens, a gente tem o direito processual, a gente tem o direito penal, a gente tem o funcionamento do judiciário, a gente tem o comportamento do partido do poder em relação ao judiciário, a gente tem o comportamento das principais figuras da República em relação a isso. Então, aí é que eu digo que são duas esferas difíceis que a gente tem que considerar.
Como assim, se a gente fosse explicar para alguém que não mora no Brasil? É possível entender, por um lado, um impacto institucional tão profundo, tão claro, tão óbvio, e por outro lado, o eleitor não liga para isso? Na verdade, você tem uma dissociação muito clara entre o processo eleitoral, né, e o quanto que esse processo eleitoral ele é instrumento, deveria ser, né, de renovação e aprimoramento das instituições. Né? Há um divórcio já há muito tempo com relação a isso. E isso, a meu ver, se reflete no esvaziamento político do conteúdo mesmo das campanhas eleitorais. Não se discute isso a fundo, fica se discutindo questões menores. Não é? Quer dizer, as últimas duas eleições, a eleição à presidência da República e a eleição para prefeito das capitais, de São Paulo, por exemplo, se discutiu a questão de união homoafetiva, se discutiu a questão do aborto, etc., tal, temas religiosos. Chamados temas morais. Os temas morais, nós não entramos para a questão do aprimoramento institucional, que, aliás, o Brasil precisa e precisa rapidamente. Nossas instituições, elas deram um salto, elas melhoraram muito, mas não existem instituições perfeitas e acabadas. Elas precisam ser aprimoradas sempre, de tempos em tempos, sempre. Nós chegamos já a esse ponto. Mas é essa dissociação. Esse é respondendo objetivamente a sua questão de agora. Mas a questão ainda do impacto político, eu tendo a imaginar que, da forma como está desenhada a eleição hoje, está precificado, não é? Tem essa história de pau que bate em Chico, bate em Francisco, vai ter uma cobrança em relação ao PSDB. Ou seja, se um perde, o outro perde, fica zero. O PT, de uma forma ou de outra, mesmo reclamando, ele não vai poder dizer isso claramente, mas ele vai poder dizer o seguinte: olha, os nossos nós encarceramos, né? E vocês? Né? O que vocês vão fazer? Né? Então, tem esse aspecto. Mas, se o quadro eleitoral, se o grid de largada for de fato este que está colocado hoje, eu concordo. Agora, o grid pode mudar. Você pode ter atores novos. Né? Tem muita especulação com relação à entrada de novos concorrentes aí. Né? Do Lula ao Joaquim Barbosa. Do Lula ao Joaquim Barbosa. Quer dizer, aí o efeito desse processo todo é completamente outro. Quer dizer, só o fato de você ter novos personagens em virtude disso, nós vamos dizer que sim, teve uma importância super relevante, né? Mas a gente não pode afirmar isso ex ante, né? A gente vai ter que esperar primeiro a coisa acontecer para poder fazer essa afirmação. Colocado da forma como está, precificado, né? No entanto, a prudência nos obriga, né? Já que nós não somos marqueteiros, somos analistas políticos, né? Até porque os marqueteiros têm feito más análises políticas, né? As que lhe convêm. As que lhe convêm, nós não podemos fazer isso. Nós temos que, de alguma forma, a prudência nos obriga a dizer o seguinte: olha, neste cenário é isso. Num cenário plausível, pode ser outra coisa. Rubens, eu vou passar a palavra para você imediatamente após o intervalo. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, e aí fica para você pensando nessas duas questões. Uma, em que medida você acha que, como o Cláudio e o Carlos disseram, está precificado o que aconteceu, isso não tem um impacto daquilo que a gente sabe no grid de largada de hoje, para as eleições do ano que vem, e em que medida, e essa é a questão mais abrangente, você pensando para responder logo mais, em que medida, como é que a gente explica isso? Um país que pouco está ligando para o que está acontecendo e ao mesmo tempo diante de impactos institucionais fortes.